Este vídeo apresentará um testemunho e um estudo sobre a realidade do inferno, conforme descrito na Bíblia, trazendo uma visão que muitos jamais ouviu falar. Fique até o final e reflita profundamente sobre o conteúdo apresentado. Jesus declarou que ele me conduziria em espírito ao inferno, para que eu pudesse testemunhar e relatar ao mundo o que ele queria que fosse revelado. Sua ordem foi clara. Eu deveria observar tudo e registrar essas visões. Jesus prometeu caminhar comigo, e com a certeza de sua presença, meu espírito foi elevado ao céu. Ao olhar para trás, vi minha família em segurança, dormindo, e Cristo, com sua voz serena, garantiu que eles estariam protegidos. Ele reafirmou seu amor incondicional, e então subimos aos céus. De lá, pude ver saídas da terra que Jesus identificou como os portões do inferno. Ao nos aproximarmos, uma escuridão profunda nos envolveu, acompanhada de um cheiro insuportável e grotesco. Espíritos malignos povoavam as paredes daquele caminho sombrio, clamando e se movendo ao nosso redor. Jesus me explicou que aqueles eram demônios, aguardando instruções de Satanás para cumprir seus propósitos malignos. Durante essa jornada, o mal era palpável. Contudo, a presença de Cristo ao meu lado era uma barreira protetora contra o medo e a angústia que tentavam me consumir. Ao adentrarmos no inferno, todos os meus sentidos se intensificaram. Ouvia gritos angustiantes, acompanhados do cheiro nauseante de carne queimada e em decomposição. Tudo ao meu redor era desespero e dor. Enquanto caminhávamos, uma atmosfera de morte e pecado pairava sobre nós. O ar estava preenchido por ventos malignos, relâmpagos sinistros rasgavam a escuridão, e à nossa frente, serpentes monstruosas rastejavam, simbolizando a presença do mal em sua forma mais crua. Jesus me levou a uma área específica do inferno, a qual ele chamou de a perna esquerda, um lugar de sofrimento extremo. Ele me pediu para não temer, assegurando-me de que sua presença me sustentaria. A cada passo, eu via imagens que jamais poderei descrever completamente, mas eram necessárias para entender o destino trágico daqueles que rejeitam a salvação. O Senhor me fez entender que esse testemunho seria uma advertência para muitas almas que, através dele, poderiam escapar desse lugar de tormentos. A realidade do inferno se revelou em seus detalhes mais aterrorizantes. Buracos incandescentes no chão, onde almas estavam aprisionadas em agonia, queimando em um ciclo interminável de sofrimento. Dentro desses fossos de fogo, as almas gritavam por misericórdia, mas suas súplicas não encontravam resposta. Ao redor, o cheiro de enxofre impregnava o ar, e o som constante de lamentos e gritos ecoava sem cessar. A visão do sofrimento humano era indescritível, e sem a proteção de Cristo seria insuportável. Em cada passo dado, Jesus me explicou o significado espiritual do que eu estava vendo. A perdição eterna era o resultado do pecado não confessado e da rejeição à verdade. As almas que ele me mostrou haviam se afastado da graça e ignorado os repetidos chamados de Deus para o arrependimento. Em um desses fossos, uma mulher gritava em desespero. Seu corpo, coberto de chamas, se desintegrava em pedaços, enquanto vermes rastejavam por entre os seus ossos. Ela suplicava por alívio, mas sua condição refletia a consequência de uma vida de pecado. Conforme avançávamos, as cenas de dor e desespero continuavam. Em outro buraco de fogo, um homem gritava por perdão, lembrando-se de todas as oportunidades que teve de se arrepender, mas que ele desprezou. Jesus, com lágrimas nos olhos, me disse que este homem, embora tivesse recebido inúmeras chances de conhecer a verdade e se arrepender, escolheu zombar e rejeitar o Evangelho. A realidade do inferno, conforme me foi revelada por Cristo, é inegável. Não se trata de uma metáfora ou alegoria, mas um lugar de sofrimento eterno, onde a separação de Deus é total. O tormento é constante, e não há descanso para aqueles que rejeitaram a graça divina. O amor, a compaixão e a misericórdia não existem naquele lugar. É uma advertência clara. O caminho da salvação é oferecido a todos, mas a rejeição deliberada leva à morte eterna. Um homem, em meio às chamas do inferno, clamava com todas as suas forças por misericórdia.
O arrependimento finalmente chegou ao seu coração. Mas Jesus, com uma expressão triste e solene, respondeu que já era tarde demais. O juízo divino já havia sido estabelecido. O homem, desesperado, implorava para que sua família na terra fosse avisada, para que eles se arrependessem antes de encontrarem o mesmo destino. No entanto, Jesus explicou que eles já tinham acesso ao Evangelho, transmitido por pregadores e por vários outros meios ao longo de suas vidas. Essa explicação apenas aumentou o desespero do homem, que, tomado pela fúria, começou a blasfemar enquanto o fogo o consumia. Seu corpo se dissolvia, e tudo o que restava era uma névoa escura sobre os ossos que se desintegravam. Nesse momento, Jesus revelou de forma clara a verdade aterradora sobre o inferno. Ele é real, e muitas almas estão ali porque rejeitaram o arrependimento durante suas vidas. Cada uma dessas almas ainda mantinha suas memórias e emoções de quando estavam vivas, relembrando incessantemente as inúmeras oportunidades que tiveram para se voltar a Deus e as desprezaram. Esse tormento mental, junto com o sofrimento físico, perpetuava uma agonia sem fim. Logo depois, Jesus mostrou outra alma condenada, uma mulher idosa presa em um buraco de fogo. Sua carne estava apodrecida e vermes rastejavam por entre seus ossos. A cena era desoladora e, enquanto a observava, Jesus reforçou a importância de anunciar a realidade do inferno e a necessidade urgente do arrependimento, para que outros pudessem evitar esse destino de sofrimento eterno. Ele reafirmou que tanto o céu quanto o inferno são lugares reais, e que minha missão, ao vivenciar essas visões, era compartilhar com o mundo, para que mais almas pudessem ser salvas antes que fosse tarde demais. Ao olhar mais de perto para aquela mulher idosa, percebi que ela tinha apenas uma perna, e seu quadril estava perfurado em várias partes. Curiosa, perguntei a Jesus sobre aquilo. Ele então me explicou. Filha, quando ela estava na terra, essa mulher foi acometida por um câncer que lhe causava dores terríveis. Ela passou por uma cirurgia, mas com o tempo, sua alma se encheu de amargura. Diversas pessoas, movidas pela compaixão, vinham orar por ela e falar do meu poder de cura. Porém, ela rejeitava as orações e se recusava a acreditar no Evangelho. Ela me conheceu em certo momento de sua vida, mas, com o tempo, virou-me as costas e passou a me odiar. Jesus continuou dizendo que, apesar disso, ele nunca deixou de lutar por ela. Tentou alcançá-la, desejando curá-la e abençoá-la, mas a mulher recusou todas as tentativas divinas. Ela blasfemava contra Deus e declarava que não precisava dele. Mesmo assim, o Espírito Santo persistia, buscando maneiras de alcançar seu coração, até o dia de sua morte, quando ela partiu sem arrependimento. Agora, presa no tormento eterno, a mulher gritava desesperada: Senhor, perdoa-me agora. Eu me arrependo por não ter me voltado a Ti enquanto estava viva. Por favor, tira-me deste lugar. Servirei a Ti, serei uma pessoa melhor. Já não sofri o suficiente? Por que esperei tanto para me arrepender? Por que ignorei o teu espírito? Jesus respondeu com profunda tristeza. Você teve inúmeras oportunidades para se arrepender e me seguir, mas escolheu recusá-las. O rosto de Cristo expressava uma dor incomensurável enquanto nos afastávamos daquela alma condenada. Mesmo enquanto nos distanciávamos, os gritos da mulher ecoavam à distância, seu arrependimento tardio se transformando em um tormento sem fim. Dentro de mim, eu desejava profundamente que houvesse algo que pudesse ser feito por ela, mas Jesus me lembrou que o julgamento já havia sido executado. Pecadores, não esperem até que o Espírito de Deus cesse de lutar por suas almas. Em outro momento, Jesus me mostrou outra cena de grande dor. Uma mulher ajoelhada dentro de um buraco de fogo, sua forma esquelética estava dilacerada por chamas e buracos espalhados pelo corpo. Sua pele se desintegrava e ela cavava desesperadamente as paredes de enxofre do buraco, como se tentasse escapar do tormento. A cada movimento, sua carne caía, sendo devorada pelo fogo. Finalmente, depois de tanto esforço, a mulher alcançou o topo do buraco com seus pés. Por um momento, pensei que ela conseguiria escapar, mas um demônio monstruoso apareceu. Suas asas enormes, quebradas nas pontas,
e seu corpo negro amarronzado coberto de pelos eram aterrorizantes. Seus olhos ficavam na parte de trás da cabeça, e sua forma era semelhante à de um grande urso. Ele avançou sobre a mulher e a empurrou de volta ao buraco, jogando-a novamente ao fogo. A cena era tão terrível que eu desejei poder estender meus braços para socorrê-la, pedindo a Deus que a livrasse daquele tormento. Jesus, percebendo meus pensamentos, disse: "Minha filha, o julgamento já foi feito. Deus já emitiu o seu veredicto. Desde sua infância, eu a chamei repetidas vezes para que se arrependesse e me seguisse. Quando ela tinha 16 anos, eu fui até ela e disse: eu a amo. Entregue sua vida a mim, pois a chamei para um propósito especial. Eu a chamei por toda a vida, mas ela nunca me ouviu. Suas palavras eram sempre as mesmas: um dia eu te servirei, mas agora não tenho tempo. Estou ocupada vivendo minha vida. Um dia, talvez amanhã, eu te servirei. Mas o amanhã nunca chegou, e agora é tarde demais." A mulher, em seu desespero, clamava: "Minha alma está atormentada. Não há saída. Eu escolhi o mundo em vez de ti, Senhor. Busquei riquezas, fama e poder e os obtive. Pude comprar tudo o que quis. Fui independente e poderosa. Fui a mulher mais bonita e influente de minha geração. Mas nada disso me acompanha agora. No inferno, não há descanso, nem de dia nem de noite. O sofrimento é interminável." Sua voz suplicava por ajuda, mas sua escolha já havia sido feita. Essa visão deixou claro o quão sério é o destino daqueles que rejeitam a Deus e seu chamado ao arrependimento. Uma mulher, desesperada e envolta em chamas, olhou para Jesus com os olhos cheios de arrependimento e desespero. Ela começou a falar com uma tristeza profunda: "Senhor amado, se ao menos eu tivesse dado ouvidos à tua voz. Para sempre vou lamentar essa escolha. Eu planejava servi-lo, mas sempre achei que teria mais tempo. Pensava que o Senhor estaria sempre me esperando, mas estava errada. Durante minha vida, fui considerada uma das mulheres mais belas e desejadas. Sabia que Deus me chamava para me arrepender, e Ele constantemente me atraía com amor. Mas em vez de responder, eu achava que podia manipular até mesmo o Senhor, como fiz com outras pessoas. Como estava errada. Usei a Deus enquanto Ele tentava me trazer para perto. Com o tempo, Satanás começou a me usar, e passei a servi-lo mais e mais, até o ponto em que amei o pecado e o segui, em vez de me voltar para Deus. Ela continuou, revelando o quanto sua vida foi dominada pelo engano. Satanás aproveitou-se da minha beleza e das minhas riquezas. Meus pensamentos estavam completamente fixados no poder que ele me prometia. Mesmo assim, Deus nunca deixou de me chamar, mas eu sempre dizia que poderia ser amanhã ou outro dia. Até que, em um dia trágico, durante uma viagem de carro, meu motorista perdeu o controle, colidimos e eu morri instantaneamente. Agora suplico ao Senhor, tire-me daqui. Enquanto falava, suas mãos esqueléticas e carbonizadas se estendiam em direção a Jesus, mas as chamas continuavam consumindo seu corpo. Jesus, com uma expressão de tristeza, respondeu: "O julgamento já foi feito." Lágrimas escorriam pelo rosto de Cristo enquanto seguíamos para outro local de tormento. O peso do sofrimento era quase insuportável, e dentro de mim eu sentia uma dor imensa ao presenciar todos esses horrores. O sofrimento das almas no inferno era real demais. Não havia esperança, nem vida, nem amor naquele lugar, e a realidade do inferno se manifestava em cada detalhe ao meu redor. Enquanto caminhávamos, Jesus disse algo profundamente impactante: "O tempo está se esgotando. Voltaremos amanhã." A mensagem era clara e urgente. Aqueles que ainda estavam vivendo no pecado precisavam se arrepender. A voz de Jesus, cheia de compaixão, ecoava em minha mente, alertando sobre a necessidade de reconciliação com Deus antes que fosse tarde demais. Jesus explicou mais sobre o inferno, comparando-o a um corpo gigante, deitado no centro da terra, com muitos aposentos de sofrimento. "Diga às pessoas que o inferno é real", disse ele. "Milhões de almas já estão aqui, e mais chegam a cada dia. No dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte." Essas palavras, cheias de autoridade e verdade,
mostravam a gravidade do destino que aguardava aqueles que rejeitassem a salvação oferecida por Deus. Após essa revelação, voltei para a terra, mas os horrores que presenciei não me deixavam. Não conseguia dormir, comer ou encontrar paz. A cada momento, o inferno se repetia em minha mente. Ouvia os gritos incessantes dos condenados, e as visões horrendas estavam gravadas profundamente no meu ser. Era como se eu estivesse presa em uma tela interminável, revivendo cada detalhe aterrador. Todas as noites, era como se eu ainda estivesse no inferno, e todos os dias eu lutava para encontrar as palavras certas, para alertar o mundo sobre o que tinha presenciado. Jesus, em sua misericórdia, voltou a aparecer para mim e disse: "Minha filha, esta noite você verá a perna direita do inferno. Não tema, porque eu estou com você e te amo." O rosto de Jesus estava cheio de tristeza, e seus olhos, repletos de compaixão e amor, refletiam o peso da eternidade. Embora aqueles que estavam no inferno estivessem perdidos para sempre, eu sabia que Jesus ainda os amava. E esse amor se estenderia por toda a eternidade, mesmo que eles não pudessem mais se beneficiar dele. Jesus então me disse algo profundo sobre a criação e o propósito do inferno. O Pai deu a cada um o livre-arbítrio para escolher a quem servir, a Deus ou a Satanás. Deus não criou o inferno para a humanidade, mas para Satanás e seus anjos. Contudo, muitos são enganados e seguem o caminho da perdição. Não é o desejo de Deus que alguém pereça. Lágrimas de compaixão escorriam pelo rosto de Jesus enquanto ele explicava essa verdade. A tristeza que senti era tão intensa e profunda que meu espírito estava completamente abalado. Estávamos na perna direita do inferno, onde o cenário era ainda mais aterrador. O caminho à nossa frente era seco e queimado, e o cheiro de morte impregnava o ar. Gritos de dor ecoavam ao nosso redor, e as trevas eram tão densas que apenas a luz de Cristo e as chamas dos buracos ao longe iluminavam o caminho. De repente, demônios de diversas formas e tamanhos começaram a passar por nós. Alguns soltavam grunhidos enquanto outros se comunicavam entre si de maneira aterradora. À frente, um demônio de grande estatura dava ordens a outros menores. Jesus, percebendo minha atenção, explicou: "Aqui existem forças invisíveis, espíritos malignos que afligem os corpos com doenças e tormentos." O demônio de maior estatura olhou para os menores e, com uma voz autoritária, ordenou: "Vão agora e causem destruição. Destruam lares, separem famílias e desviem os crentes fracos. Tentem tantos quanto puderem. Ao retornarem, serão recompensados por suas ações." Jesus e eu continuamos nosso caminho passando entre esses seres malignos que, estranhamente, pareciam não nos perceber. Finalmente, chegamos a outro buraco de fogo e enxofre. Lá dentro, havia um homem, e sua presença me chamou a atenção de maneira especial. Ouvi-o pregando, como se estivesse ainda na terra. Sua voz ecoava em meio às chamas, recitando trechos das Escrituras. Olhei para Jesus, buscando uma explicação. Como sempre, ele sabia o que eu pensava. Com amor em sua voz, Jesus disse: "Este homem foi um pregador do Evangelho. Por um tempo ele falou a verdade e me serviu com fidelidade." Fiquei perplexa, questionando por que aquele homem estava no inferno. Ele era alto, e seu esqueleto, agora de um cinza sujo, mantinha pedaços de roupas esfarrapadas. Sua carne queimada pendia de seu corpo, e seu crânio estava em chamas. O fedor que emanava dele era insuportável. O homem, com as mãos levantadas como se segurasse um livro, parecia pregar, recitando escritura após escritura, sem parar. Lembrei-me das palavras de Jesus: "No inferno, todos os sentidos são intensificados." Mesmo ali, esse homem ainda podia pregar, mas agora suas palavras não traziam redenção. Jesus, com muita compaixão, disse ao homem: "A paz, fique quieto." O homem, obediente, parou de falar e virou-se lentamente para encarar Jesus. Sua alma parecia prisioneira dentro daquela forma esquelética, e ele começou a falar com o Senhor: "Senhor, agora eu vejo a verdade. Deixe-me voltar e pregar a realidade deste lugar. Prometo que falarei a verdade sobre o inferno." Enquanto estava na terra, eu não acreditava que este lugar existia.
Preguei o que as pessoas queriam ouvir em vez de falar a verdade. Falei que o Senhor não estava voltando e levei muitos a se afastarem da fé. Senhor, agora estou arrependido. Deixe-me sair daqui e farei tudo certo. Amarei a todos, independentemente de sua raça ou cor. Jesus, com um olhar de profunda tristeza, respondeu: Você não apenas distorceu a santa palavra, mas também mentiu ao afirmar que não conhecia a verdade. Eu o visitei muitas vezes, tentando trazê-lo de volta, mas você recusou. Agora, o julgamento já foi proferido. Agora, já é tarde demais. O tempo de arrependimento passou. Nesse momento, o homem, tomado pela raiva, ergueu os punhos e amaldiçoou Jesus com ódio em seus olhos. Enquanto nos afastávamos daquele local de dor e angústia, ainda podíamos ouvir o homem, agora em desespero, continuando a amaldiçoar o Senhor. A escuridão e os tormentos do inferno eram maiores do que eu jamais poderia imaginar. E senti o peso da realidade de que Satanás não queria que as pessoas soubessem sobre esse lugar. Com medo e angústia, perguntei a Jesus: Quando tudo isso vai acabar, Senhor? Quando o sofrimento terminará? Jesus, com sua habitual serenidade, respondeu: Minha filha, somente o Pai conhece o momento em que o fim chegará. Finalmente, Jesus, com uma calma inabalável, me disse: Minha filha, vamos para casa agora. Voltaremos a esta parte do inferno amanhã à noite. De volta à minha casa, chorei incessantemente. A cada dia, as visões do inferno voltavam à minha mente e os gritos das almas atormentadas ainda ecoavam nos meus ouvidos. Por onde eu passava, compartilhava com todos sobre o inferno, alertando-os sobre as terríveis realidades que lá presenciei. A quem ouvir este relato, faço um apelo sincero: arrependam-se dos seus pecados agora mesmo. Clamem a Jesus, peçam-lhe que o salve hoje, pois o amanhã pode não chegar. Ajoelhem-se, peçam perdão e purifiquem-se no sangue de Cristo. Perdoem uns aos outros e amem como o Senhor nos ensina. O Senhor das igrejas clama: arrependam-se e sejam salvos. Na noite seguinte, Jesus me levou de volta ao inferno. Mais uma vez, testemunhei seu imenso amor por aquelas almas perdidas e senti seu amor por mim e por todos aqueles que ainda estão na terra. Jesus, com sua voz calma e cheia de compaixão, disse: Filha, o desejo do Pai é que ninguém se perca. Satanás, no entanto, engana muitos, mas o Pai é cheio de misericórdia. Se essas pessoas tivessem se voltado a Ele e se arrependido sinceramente, certamente teriam recebido o seu perdão. Conforme caminhávamos novamente pelos buracos em chamas, o cenário à nossa volta era de puro tormento. Almas atormentadas clamavam por misericórdia, estendendo suas mãos ossudas em direção a Jesus. Paramos diante de outro buraco. Uma voz feminina, tomada pelo desespero, suplicava a Jesus por libertação das chamas que a consumiam. Jesus olhou para a mulher com grande amor e disse: Enquanto você estava na terra, eu a chamei para vir a mim. Eu implorei para que ajustasse seu coração antes que fosse tarde demais. Visitei você muitas vezes, especialmente nas madrugadas, quando o silêncio prevalecia, para falar do meu amor. Eu te procurei, te atraí pelo meu espírito e insisti que viesse a mim. A mulher, chorando, respondeu: Sim, Senhor, eu me lembro. Eu disse que te seguiria. Meu coração, no entanto, nunca esteve realmente comprometido. Por fora parecia que te servia, mas, por dentro, minhas intenções eram outras. Sabia que deveria ter te obedecido, mas nunca o fiz de coração. Jesus, com um olhar de tristeza, continuou: Eu enviei mensageiros para que você ouvisse a minha voz, para que se arrependesse e abandonasse seus pecados. Queria usá-la para ministrar e ajudar outros a me encontrar. Mas você ignorou cada oportunidade, seu coração permaneceu endurecido e o arrependimento verdadeiro nunca aconteceu. A mulher então argumentou: Senhor, eu fui à igreja, fiz o bem e me tornei membro de sua igreja. Sabia que a chamada era para a minha vida e obedeci ao que achava certo. Jesus respondeu com firmeza: Ser membro de uma igreja não a trouxe para o céu. Embora você tenha participado, seu coração estava cheio de pecados dos quais nunca se arrependeu. Você levou outros a tropeçar em minha palavra, não perdoava aqueles que a feriam e viveu uma vida dupla. Sua devoção era apenas de aparência,
E você gostava das mentiras que Satanás plantava em seu coração. Você sabia o que era o caminho da santidade, mas escolheu ignorá-lo. Com dor, Jesus continuou. Você tinha uma língua afiada, falava mal de seus irmãos e irmãs em Cristo, julgando-os severamente, enquanto seu coração estava cheio de pecados ainda maiores. Você não ouvia meu espírito de compaixão e julgava as pessoas superficialmente, sem entender que muitas eram apenas crianças na fé. Você foi dura e implacável, mesmo quando deveria ter mostrado graça. A mulher permaneceu em silêncio enquanto Jesus concluiu. Você disse com os lábios que me amava, mas seu coração estava longe de mim. Conhecia os caminhos do Senhor, mas brincava com a fé. Se tivesse me servido de coração, não estaria aqui hoje. Não se pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Virando-se para mim, Jesus disse com solenidade: nos últimos dias, muitos se afastarão da fé, seguindo doutrinas enganosas e caindo no pecado. Afaste-se desses caminhos e mantenha-se longe de influências que desviam do caminho da retidão. Enquanto nos afastávamos, a mulher começou a amaldiçoar Jesus, sua raiva explodindo em palavras de maldição e ódio. Jesus, com sua calma habitual, me disse: vamos, seguimos em frente. No buraco seguinte, um homem esquelético clamava em desespero: Senhor, por que estou aqui? Me ajude a entender. Jesus, com compaixão, respondeu: acalme-se e reflita. Você sabe por que está aqui. O homem, em desespero, implorou: deixe-me sair, e eu prometo que serei bom para sempre. Jesus olhou para ele e disse: até aqui você ainda mente. Virando-se para mim, Jesus explicou: este homem veio para cá aos 23 anos. Ele ouviu meu evangelho muitas vezes, cresceu ouvindo minha palavra e frequentava a igreja, mas nunca se comprometeu comigo. Eu o chamei muitas vezes pelo meu espírito, mas ele escolheu o mundo e seus prazeres. Gostava de beber, de se envolver em festas e rejeitava minha chamada. Ele dizia: um dia eu darei minha vida a Jesus, mas esse dia nunca chegou. Jesus continuou com tristeza. Uma noite, depois de mais uma festa, ele sofreu um acidente de carro e morreu instantaneamente. Outras vidas foram perdidas junto com ele. Satanás o enganou até o fim, e ele nunca ouviu o meu chamado. O Senhor suspirou enquanto falava sobre o homem. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e ele destruiu a alma desse homem através do pecado, do descuido e do abuso de álcool. Quantos lares e quantas vidas são destruídas a cada ano pelo álcool? Se as pessoas soubessem que os prazeres deste mundo são apenas temporários, se viessem a mim, eu as libertaria. Clame a mim, e eu ouvirei e ajudarei, pois sou seu amigo. Eu os amo e tenho poder para perdoar seus pecados. A história narrada é um poderoso testemunho sobre a realidade do inferno escrito no livro A Divina Revelação do Inferno. Agora vamos nos aprofundar na base bíblica sobre o inferno, para que possamos compreender as verdades espirituais sobre este lugar de tormento, conforme a Bíblia diz. Jesus advertiu seus discípulos várias vezes, dizendo que é melhor entrar no reino de Deus com limitações físicas do que ser lançado no inferno. Ele descreveu o inferno como o fogo que nunca se apaga, acrescentando: onde o seu verme não morre. Essas palavras, vindas da doce voz de Jesus, revelam a gravidade do que ele estava ensinando. Os discípulos, no entanto, não se impressionaram com essa descrição, pois já conheciam a passagem dos profetas. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Diante dessas palavras de Jesus, e considerando o todo da revelação bíblica, vejamos o que a Escritura nos ensina sobre este lugar de julgamento. Primeiramente, o inferno é um lugar real. Jesus disse que as pessoas vão para o inferno, indicando um deslocamento, uma separação definitiva. O uso do verbo com a preposição e o substantivo no texto bíblico traz uma noção de separação espacial. Ao dizer que alguém vai para a Dina, Jesus se refere a um lugar físico conhecido pelos ouvintes da época. A Dina, ou Vale de Rinom, localizado ao sul de Jerusalém,
Foi um lugar onde antigos israelitas apóstatas sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Mais tarde, o rei Josias acabou com essas práticas e transformou o local em um lixão, onde carcaças de animais e outros resíduos eram queimados continuamente. O fogo que ardia lá jamais se apagava, e os vermes que infestavam os restos nunca morriam. Com o passar do tempo, esse vale tornou-se um símbolo do juízo divino, sendo chamado de Vale da Matança. Quando Jesus diz que os ímpios vão para a Gina, ele usa uma figura conhecida por seus ouvintes para descrever o quão terrível é o inferno. A linguagem de sofrimento e tormento ligada a esse lugar não poderia ser mais chocante e impactante. O inferno, portanto, não é apenas um conceito abstrato, mas um lugar de separação e punição eterna para aqueles que rejeitam a verdade de Deus. A mensagem é clara: o juízo de Deus é real, e o chamado ao arrependimento é urgente. À luz das Escrituras, podemos afirmar com clareza que o inferno é um lugar real. É um destino de condenação para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus. Em segundo lugar, é um lugar onde as pessoas estão plenamente conscientes de suas escolhas e consequências. Jesus, ao ensinar sobre o inferno, menciona que seria melhor entrar no reino de Deus sem uma mão, um pé ou um olho, do que ser lançado no inferno. Isso sugere que aqueles que chegam a esse lugar de tormento sabem que poderiam ter escolhido o caminho da salvação, mas preferiram perder suas vidas espiritualmente. Há passagens nas Escrituras que mostram claramente a consciência das pessoas em seus pecados. Quando Jesus diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço de alguém que faz tropeçar um crente e lançá-lo ao mar, fica evidente que a pessoa está ciente tanto do tropeço causado quanto do destino que a aguarda. Da mesma forma, aqueles que estão no inferno sabem o motivo pelo qual estão ali e a gravidade de suas ações ou omissões. O inferno também é descrito como um lugar de sofrimento permanente. Jesus declara que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, o que indica que o sofrimento é contínuo e sem fim. As chamas e o verme são figuras usadas para representar o tormento e a angústia incessantes. Alguns intérpretes bíblicos apontam que essas metáforas indicam não apenas um sofrimento físico, mas também a dor interna e espiritual sob o juízo de Deus. O objetivo dessas imagens é enfatizar que o tormento no inferno é eterno, tanto no aspecto interno quanto externo. Jesus utiliza repetidamente essas figuras de linguagem para descrever o sofrimento eterno. Ele fala do inferno como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Em outro ponto, ele diz que os justos irão para a vida eterna, enquanto os ímpios serão enviados para o tormento eterno. Não faria sentido que o termo eterno, aplicado à vida dos justos, fosse temporário no caso dos ímpios. As Escrituras também descrevem o inferno como trevas exteriores, onde há ira e indignação, tribulação e angústia. Em Apocalipse, o apóstolo João descreve o tormento dos ímpios como algo que ocorre de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mesmo após 1000 anos, a besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo e enxofre ainda permanecem ali, aguardando a companhia do diabo. O inferno, além de ser um lugar de tormento e separação de Deus, é o lugar da manifestação da ira divina. Quando Jesus fala do fogo que nunca se apaga, ele não apenas aponta para o sofrimento, mas também para a ira de Deus. A Bíblia menciona a ira divina mais de 600 vezes, e no contexto do inferno, esse fogo não tem propósito de purificação, mas de juízo. Porque Deus é justo, ele não pode ignorar o pecado. Seu amor ofereceu um caminho de salvação por meio de Cristo, mas aqueles que rejeitam essa oferta, rejeitam também a chance de serem salvos da sua ira. Deus, sendo soberano, derrotará o mal completamente, e o inferno é a consequência de sua justiça. Assim, o inferno não é governado por Satanás, mas é uma manifestação da justiça e do juízo de Deus sobre o pecado. Temas como o inferno podem ser difíceis de lidar, mas são parte integral da teologia bíblica. Jesus e os apóstolos trataram desse assunto repetidamente em seus ensinos.
Como afirmou John Ryle, não há misericórdia em ocultar o tema do inferno dos homens. Embora seja uma realidade temível, ela precisa ser fortemente lembrada, pois é uma verdade fundamental do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, falou várias vezes sobre o inferno, e os servos de Deus hoje não devem se envergonhar de confessar sua crença nessa doutrina. Se não houvesse misericórdia ilimitada em Cristo para todos os que creem, seria assustador tratar deste tema. É doloroso pensar nos milhões de pessoas que passarão a eternidade no lago de fogo. Alguns podem considerar essa visão dantesca ou antiquada, mas como ministros do Evangelho, é nossa responsabilidade falar a verdade, seguindo o exemplo de Jesus. Mesmo que seja uma mensagem incômoda, ela precisa ser anunciada, pois muitos estão caminhando em direção ao inferno sem perceber o abismo que se aproxima. Infelizmente, muitas pessoas ainda amam seus pecados e acreditam, de forma equivocada, que podem desfrutar da eternidade com Deus sem se arrependerem. No entanto, o peso da ira de Deus cairá sobre aqueles que rejeitam o amor de Cristo. É nossa responsabilidade avisar sobre o perigo do pecado, por mais desconfortável que seja essa mensagem. Alguns podem precisar sentir o peso do abismo queimando sob seus pés para perceberem o quão perto estão da destruição eterna. O inferno é destinado a todos aqueles que não estão em Cristo, e eles suportarão a justa ira de Deus. O apóstolo João adverte que o próprio Deus pelejará contra os que se recusam a se converter, ou que pensam falsamente que são salvos sem terem realmente se arrependido. Deus mesmo diz: eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém estava comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. Esta imagem vívida é reforçada quando João, o discípulo do amor, vê Jesus em Apocalipse, com uma espada afiada saindo de sua boca para ferir as nações e exercer o juízo. O inferno, portanto, não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual que está enraizada na justiça e no amor de Deus. Nada separa o ser humano do inferno, além da misericórdia de Deus. No entanto, é importante lembrar que Deus também é justo, e sua ira está pronta para agir contra o pecado. Muitos acreditam erroneamente que estão em paz com Deus porque gozam de saúde, prosperidade e alegria, participam de atividades religiosas e desfrutam das bênçãos comuns de Deus. Contudo, essas circunstâncias externas não garantem que alguém estará livre do juízo eterno. A única segurança verdadeira está em Cristo, o Cordeiro de Deus, que suportou a ira divina em lugar dos homens. Se o sacrifício de Jesus não é uma prova do amor incondicional de Deus, então não compreendemos o verdadeiro significado do amor. É necessário reconhecer que essa mensagem pode não ser popular. Muitas pessoas tentarão desviar outros da realidade do inferno, sugerindo que não passa de uma ameaça e não uma verdade concreta. No entanto, a cruz e o sofrimento de Jesus não teriam propósito sem o inferno, pois sua morte perderia seu valor eterno se não houvesse uma separação de Deus, da qual as almas precisassem ser salvas. O inferno não é um conceito figurativo usado para assustar. Se fosse apenas uma ameaça simbólica, isso faria de Deus um mentiroso, o que é impossível, pois ele não usa enganos para atrair as pessoas a si. Como já mencionado, essa verdade pode ser rejeitada por muitos, mas é inegável, porque está enraizada na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Portanto, em nome de Cristo, Deus faz um apelo urgente a todos que ouvem esta mensagem: reconciliem-se com Ele. As opções são claras e limitadas. É estar em Cristo ou longe dele. É escolher entre o céu ou o inferno. Não se engane ao pensar que pode brincar com a fé, seja como cristão nominal, religioso ou até mesmo descrente. Pergunte a si mesmo: Jesus é realmente o seu Senhor e Salvador? Você o aceitou de todo o coração e pode ser contado entre os eleitos de Deus? A urgência da mensagem é real, pois o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Onde estão seus frutos? Jesus disse que, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que seca,
e esses ramos são recolhidos e lançados ao fogo e queimados. Se essa realidade não faz parte de sua vida, então a ira de Deus ainda pesa sobre você, e o destino será o inferno, o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Rejeitar a presença de Deus é optar por essa companhia. Por isso, corra agora para os braços misericordiosos de Jesus enquanto ainda há tempo. Olá, pessoal. Eu sou Leonardo, proprietário desse canal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sonhou em ter seu próprio canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? Se sim, hoje eu quero te convidar a transformar esse sonho em realidade. Imagine ter seu próprio canal, compartilhando suas paixões e impactando pessoas ao redor do mundo. Parece um sonho distante? Não mais. Eu estou aqui para te ajudar a tornar isso realidade com meu curso Desmistificando o YouTube. Com o meu curso, você vai aprender a criar um canal do zero e postar seu primeiro vídeo em até 20 dias. Trabalhe com o assunto que você gosta, seja conteúdo bíblico, motivacional, saúde, política, o que você preferir. Você vai aprender tudo para criar um canal igual ao meu. Você vai aprender do zero ao avançado. Em até 20 dias você já vai postar seu primeiro vídeo no seu canal. Se você tiver interesse, o link do curso está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar o primeiro passo em direção ao seu sucesso no YouTube. Vamos juntos nessa jornada.